Pessoal, a gente está aqui para mais um episódio do podcast. Hoje um ambiente um pouquinho diferente, a gente teve algumas peculiaridades aqui, mas já resolvemos. E mais do que isso, hoje eu peço para você logo de cara, curta, siga, compartilhe, senão Ian puxa minha orelha aqui e já viu o que acontece. Mais uma vez uma convidada super especial para falar de uma coisa que tem a ver com o meu passado e talvez ela não saiba muito, ela vai saber no meio do podcast hoje. Primeiro, queria que ela se apresentasse aqui e agradecer a presença dela com a gente. Se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre você, depois eu conto um pouquinho da história e a gente fala pra eles sobre qual é o tema de hoje. Então, eu sou a Bia Lorenzi, sou graduada em Educação Física desde 2006, né? Uma amante da profissão. Tenho especialização em Fisiologia, Avaliação e atualmente tenho uma paixão por uma ginástica, né? Que é uma ginástica que deu muito resultado. Eu experimentei primeiro antes de aplicar, fui conhecer, usei em mim, falei, de resultado. E tô aí, né, pra falar dessa ginástica que hoje é a minha paixão. Não, maravilha. A Bia, gente, ela tá aqui com a gente há quase um ano como professora. É uma grata surpresa pra gente, né? A gente veio construindo a nossa equipe gradativamente. A Bia ministra essa aula de Wolf Fit aqui em alguns horários e em breve algumas novidades. A gente vai estar buscando algumas coisas. Agora, Bia, explica um pouquinho pra quem é leigo o que é o Wolf Fit e por que eu teria que fazer isso hoje? Então, vamos lá, o Wolf Fit, né? Porque ele já contou, né? Qual é a ginástica. Já pulou. O Wolf Fit, que é a minha paixão hoje, né? Então, o Wolf Fit, a base é da ginástica localizada tradicional. Foi uma modalidade que surgiu como base da ginástica localizada, né? O que aconteceu? O que a gente observou, né? Que hoje eu faço parte do grupo, né? Mas não da construção. O que foi observado, né? Que a ginástica localizada era basicamente um treino de força, né? Exclusivamente um treino de força. E foi vendo que existem algumas outras necessidades e que a gente poderia estar agrupando dentro daquela atividade. Então hoje o Wolf Fit, além do treino de força que veio da ginástica localizada, a gente também trabalha durante aproximadamente 50 minutos core, a parte metabólica e mobilidade, ou seja, a gente tem 4 pilares na atividade: força, metabólico, core e mobilidade. Todas as aulas contêm esses 4 pilares, todas as aulas. Algumas com uma característica mais predominante, igual por exemplo, a gente tem a cardio-leg, né? Como o nome diz, é um treino de pernas com foco metabólico, que é o cardio, mas ainda assim a gente trabalha core e mobilidade. Isso tudo é feito dentro de uma periodização, né? Então, ao todo, são 20 treinos distribuídos em 4 semanas. Então, a gente tem essa periodização, né, para poder ter, de fato, o resultado, ter o equilíbrio, né, desses 4 pilares. E o método já existe há 10 anos, né? É um sucesso que a gente fala, muita gente conhece como ginástica carioca, que é o treino da mulherada carioca, né, que tem um corpo de resultado, né? Que a gente vê, treina, e ela fala, essa aí treina o fit, já vê o shape. Perfeito. Eu tô te ouvindo, me puxou pela memória o que eu ia contar lá no início. O início da história é o seguinte, eu tenho 20 anos de formado, praticamente, né? E ao longo dos anos eu sempre trabalhei muito no Rio de Janeiro. E vi o Renato, que é o precursor do método, né? O Renato Lobão, ele construindo isso através primeiro, ele ministrando aula, sendo um grande profissional, um cara diferenciado, e depois ele montando a metodologia, e depois ele trazendo pessoas competentes para junto dele. E eu acho que você se encaixa nesse momento. Você é uma dessas pessoas competentes, e hoje, se eu não me engano, você pode ser qualificado como uma master, alguma coisa assim. Isso. Explica um pouquinho isso melhor para as pessoas entenderem, que aí depois eu vou te fazer uma outra pergunta mais cabeluda um pouquinho. Mas explica um pouquinho como é que se dá esse desenvolvimento profissional, porque uma das coisas que a gente preza muito aqui na Cefit, Bia, é a equipe e os profissionais de qualidade. E com certeza você está dentro desse rol, né? Então, como é que é esse processo para ser essa master e o que é a diferença disso quando um aluno vai chegar de frente ali para ter aula contigo? Como é que é isso tudo? Como é que é esse desenvolvimento? Então, dentro da metodologia, né, igual ele falou que é do Renato Lobão, que por isso até o nome Wolf Fit, de lobo, né, que ele que é o precursor, né, e como ele falou, ele foi se juntando a outras pessoas sensacionais, uma equipe maravilhosa,
super antigos da ginástica localizada, dos cursos de educação física antigamente, que a gente tinha muito. Então, eram os professores que estavam lá. Então, é essa galera que está junto com o Renato nisso, né? Que são os head coaches. E a partir daí, aí a gente tem uma escala, né? O head coach são eles, né? O Renato, o Felipe Barbosa, o Gustavo, que são... Aí tem mais alguns outros que são aí os head coaches. Em seguida, são os masters. Os masters são os profissionais da metodologia que se destacaram, que fizeram um bom trabalho, né? Durante... Aí eles que decidem um tempo lá, eles falam assim, pô, esse profissional está se destacando, está levando bem a metodologia, está apresentando o que é, quais são os nossos valores, o que, que a gente quer, o que, que a gente busca. E aí eles qualificam, né, uma graduação, que você se torna um master dentro da metodologia. E eu, graças a Deus, sou master, fui nomeada por eles, tenho muito orgulho disso, porque de fato, assim, é a minha paixão, assim, porque o método realmente... Te pegou, né? Não, funciona, funciona. Até sobre isso, Bia, pegando um gancho, a gente falou, a gente sabe da história. Eu vivi o método, tá? Só para vocês entenderem, eu não sou... eu era, vamos dizer assim, o rival do Renato, de alguma forma, né? O meu antigo sócio, César. A gente tinha uma metodologia parecida no Leblon. O Renato é um cara mais da Barra, então o Rio de Janeiro é meio bairrista um pouquinho nessas coisas, mas a gente via o Renato sempre como um cara que tinha uma qualidade, prezou por isso e construiu um negócio de sucesso. E aí a gente entende o seguinte, como é que isso... Eu sou aluno agora, gostei, ouvi você. Eu posso fazer, Bia? O que eu preciso para fazer a tua aula? O que limita eu fazer, ou limita eu não fazer? Agora a Bia Master, professora, que vai ali dar uma super aula. Eu quero fazer aula, posso ou não posso? O que eu tenho que me preocupar? E como é que eu devo fazer para começar essa aula com você? Ótima pergunta. Vamos lá. A gente está falando de uma aula coletiva, né? Então, que a princípio eu vou estar passando um exercício para um grupo diferente, um grupo heterogêneo. Só que, o que a gente faz? Dentro da aula coletiva, a gente individualiza. Por exemplo, tem exercícios mais complexos que a gente apresenta uma progressão. Às vezes, a gente tem 4 progressões. Então, de repente, nesse primeiro momento que você está começando, né, está iniciando a atividade, você vai começar a fazer o primeiro lá da progressão, que é o mais simples, entendeu? Mas você vai estar junto com a turma, né, e evoluindo, porque é a continuidade do processo que vai fazer com que você consiga evoluindo, melhorando, entendeu? Mas a gente consegue, apesar de ser uma aula coletiva, a gente individualiza dentro desse coletivo. Então, pode vir tranquilo que vai dar certo. Então, a gente entende o seguinte, então, pelo que eu tô, experiência de mercado, o que eu vejo é o seguinte, ela é uma aula para todo mundo, para todos os públicos. É claro que pega o público feminino, principalmente pelos princípios da aula, e que ela transforma os corpos, a gente vê isso, mudanças abruptas, claro, precisa de uma boa parte de nutrição e tudo mais, e ela é uma aula dinâmica, e uma aula aberta, e ao mesmo tempo, se você hoje tivesse que trazer 3 diferenciais dessa aula. Pô, Antônio, esses aqui são 3 diferenciais que eu vejo que deram resultado para as minhas alunas, os meus alunos, ao longo desses anos. Quais são os 3 diferenciais dessa aula? Olha, um que eu escuto muito, e que inclusive assim, eu tô falando também porque eu vivi, né? Porque hoje é o meu treino. Bia, o que você treina? Wolfit, é o meu treino. Então, assim, coisas que eu senti, que eu escuto também o relato das minhas alunas, a gente troca muito, né? Primeira coisa, você sente uma mudança no seu dia a dia. Muito. Por exemplo, se você tiver que andar alguma coisa, tiver que subir uma escada, tiver que pegar alguma coisa e tá embaixo, que você precise agachar, pegar lá embaixo, levantar, você começa a sentir que o seu dia a dia, ele fica mais fácil. Ele fica mais fácil. Porque a gente trabalha muito essa questão do core, mobilidade. Nos próprios exercícios você vai ver que vai ajudar no seu dia a dia. Tive relatos também de pessoas que correm, fazem atividade de corrida, inclusive fazem meia maratona, maratona, e conseguiram melhorar os seus tempos e tal, porque a gente também trabalha uma questão também de resistência. Então a pessoa sentiu que começou a correr melhor, conseguiu ter um desempenho melhor e também acabou elegendo aí o Wolfit como uma das principais atividades, né? Porque eu tô falando também de atleta, né? Então, mas não abre mão mais de ter o Wolfit no seu treinamento, porque sentiu que faz diferença. E também na questão, né, de percentual de gordura, né, de ganho de massa magra, que muitas vezes a gente escuta falar assim, ah, não, você tem que fazer musculação.
às vezes o médico fala, você tem que fazer musculação. Não, é musculação. Na verdade, musculação se dá ao nome para treinamento de força. E na ginástica a gente também faz um treinamento de força. Então a gente tem ganho de massa muscular no Wallfit também. Que às vezes a pessoa fala assim, não, só pode musculação. Não. Então assim, os que eu tenho percebido com maior destaque são esses. Não, perfeito. Eu tô te ouvindo aqui e fico pensando algumas coisas. Quando a gente fala de saúde hoje em dia, os médicos cada vez mais orientam que as pessoas façam exercício e atividade física. Então, o que eu aprendi sobre isso é que não existe a atividade que seja a melhor, mas aquela que trabalha a parte de força, aquelas que trabalham as partes de força e que tem algum componente cardio deveriam ser as mais indicadas. Aí eu tô contigo, aí eu acho que o Wallfit se encaixa bem, a musculação como método se encaixa bem, as aulas de ginástica localizada, quando preconizadas, essa parte de força funcionam bem. Tem uma coisa que eu tô como dúvida aqui, que eu acho que as pessoas podem ter também. Tenta explicar um pouquinho na prática o que é essa mobilidade, o que é esse core. Porque eu entendo o seguinte, Bia, um dos principais diferenciais da metodologia, além da parte cardio de força, é essa parte de mexer com essa coisa da mobilidade, que pra gente é muito prático, a gente é professor, e essa parte do core. Mas o que é o core pro cara que tá ouvindo ali, pra moça que tá ouvindo a gente? Pô, mas o que é core? O que é isso? E o que é essa mobilidade? Tenta trazer um pouquinho essa prática para a gente poder ajudar as pessoas a entenderem melhor quem não tem esse conhecimento, essa vivência como a gente. Sim, o core, né, o que a gente fala, é a parte de abdômen e de musculatura paravertebral. É toda essa musculatura que é uma musculatura que às vezes a gente, por exemplo, quem trabalha muito sentado, quem fica muito tempo sentado, não utiliza e acaba sentindo a famosa dor lombar. Posso te cortar uma coisa? Eu vou dar um exemplo prático. Olha só uma coisa aqui, olha na câmera agora, presta atenção numa coisa. Olha a pessoa com a coluna fraca e olha a pessoa com a coluna forte. Ela tá aqui sentada na cadeirinha retinha, desde que começou a gravação. E o cara que tá aqui com a coluna fraca, cansado, tá com a coluna apoiada. Esse é o tal do core. Tem que fazer um pouco mais de ouvido. Esse é o core. Na prática aqui, ó, vocês estão vendo duas pessoas, uma que até treina de certo nível, tem recuperado a condição, e outra que tá mais treinada. Ela consegue ficar aqui na postura, ó, porque o core dela tá bem ativo. Eu acho que isso exemplifica um pouco. E quando a gente vai para a mobilidade, como é que você vê isso na prática? Então, olha só, por exemplo, coisas que a gente faz muito, por exemplo, um agachamento, né? Geralmente as pessoas, quando elas não conseguem abaixar muito, né? Ficam travadas ali até 90 graus e tal. Isso a gente trabalha muito lá na ginástica, por exemplo, se você tiver levantado do chão, com o joelho no chão, você tem uma mobilidade, você tem uma força, você consegue levantar. A gente trabalha muito essa parte de mobilidade de quadril, de joelho, que a gente tem exercícios, né? Que não é, parece um exercício meio de alongamento, que a gente dá uma esticada ali, mas na verdade não é, porque a gente está pegando na parte articular, não é muscular, é articular, né? E a gente também trabalha muito a parte de ombros, assim, que também ajuda muito na questão da postura, entendeu? Então dentro da aula, você tem momentos, né, que você passa por alguns exercícios de mobilidade no contexto da aula. Perfeito. Ó, penso eu o seguinte, uma aula completa, dinâmica, com boa musicalidade, com bom nível de tempo, você não gasta muito tempo para fazer. Então eu diria que hoje ela é indicada para todo mundo e ela tá numa grade muito boa aqui da Cefit. Faz o seguinte, convida agora as pessoas, e esse vídeo sai antes de quinta-feira? Sai, como tudo aqui é ao vivo, tá? Não tem problema nenhum não. A Bia vai fazer um convite, porque a gente vai ter um evento aqui na quinta-feira de Wallfit. E esse podcast a gente vai antecipar ele. Então você que assistiu ele até agora, vai receber em primeira mão esse convite que a gente já está divulgando. O que vai acontecer aqui na quinta-feira na academia do Wallfit? Dia 22, né? Quinta-feira agora, às 18h30, a gente vai ter um evento de Wallfit, um aulão. Para você que não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer, de experimentar, né? E ver como é que funciona e sentir, né? Você vai ver assim, poxa, o que é? Porque acho que nada melhor do que você vir experimentar, vir fazer, conhecer, tá ali, né? Para você entender tudo isso que eu tô te falando, que você vai ver, e aqui a mobilidade que ela falou, e ó, o coração lá em cima, ó o cardio, achei o cardio, ó o core, ó, tô sentindo aqui o abdômen e força, né? Trabalhando durante todo o treino. Então aproveita essa oportunidade, tá? Quinta-feira, às 18h30 e vem conhecer. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado como eu sou. E já pegando o gancho no que a Bia tá falando, ó, se você é aluno ou aluna, venha, você tá mais que convidado. Se você não é aluno, por favor, você também tá convidado. Só chega aqui na recepção, a gente vai fazer um pré-cadastro e você vem para fazer aula. E se você é aluno e aluna quiser trazer um amigo, uma amiga,
também tá liberado. O local da aula nem a Bia sabe onde é ainda, então já se prepare que vai só ser na Cefit. Isso eu posso garantir. E o Ian vai fazer todo o resto acontecer como ele sempre faz. No mais, gente, olha só. Como o Ian sempre pede aqui, curta, compartilha, siga. A Bia tá no Instagram também, a gente tem o Instagram da academia, em todos os canais. Deixe seus comentários e lembre-se, a gente tem o Fit aqui, tem várias outras modalidades e o mais importante que a gente sempre dá o recado, Bia, as pessoas precisam cuidar da sua saúde. Não esqueçam disso. O Fit é uma excelente oportunidade que a gente trouxe para a Cefit. E junto com vocês, a gente tem um compromisso de pessoas cuidar de pessoas. Queria te agradecer, desejar muito sucesso no dia 22 e daqui pra frente muitas coisas boas. Hein? Tô te esperando aqui. Então, até dia 22, gente. Um abraço, obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.